Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos, estamos ainda nas redes sociais, você nos vê pelas imagens no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. O nosso convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa a partir de agora. WhatsApp número 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, tradição por aqui, os nossos temas sempre sobre saúde, bem-estar, comportamento. Na nossa mesa de som, o Neildo Neres, e eu vou apresentar a partir de agora os nossos especialistas para esse bate-papo e também para essa nossa conversa. Inicialmente, a doutora Maria Tereza Jacó, ela é médica anestesiologista, especialista em acupuntura e tratamento da dor crônica e também especialista em medicina canábica. Seja bem-vinda, doutora Maria Tereza, tudo bem? Bom dia, obrigada, tudo bem. Seguindo aqui com a formação da nossa bancada de especialistas, doutora Carla Iaconelli, ginecologista, obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Doutora Carla, bom dia, ou melhor, boa tarde, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Também conosco o doutor Matheus San Romão, endocrinologista. Tudo bem, doutor Matheus San Romão? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Bom dia, porque eu ainda não almocei, então é bom dia ainda. Então é sempre um prazer estar aqui, poder falar com vocês um pouquinho. Tá certo. Então, é o programa Gente que ainda não almoçou. Vamos em frente aqui. Olha, nós temos também a presença, estamos aqui aguardando, há um problema de conexão ainda, a gente vai estar daqui a pouco com a Gislene Teixeira, ela é sexóloga, especialista em relacionamento e mediadora de conflitos. Então, logo ela esteja presente aqui, eu apresento a Gislene Teixeira aqui para todo mundo. Então, vamos ao nosso primeiro assunto, 12h03. O governo de São Paulo pensa em utilizar todas as vacinas contra a Covid-19 disponíveis no estado para ampliar o universo de pessoas que vão receber a primeira dose dos imunizantes. As vacinas Coronavac e da AstraZeneca estão sendo aplicadas segundo o protocolo do Programa Nacional de Imunização, que prevê reservar 50% dos lotes para a segunda dose. Só que aqui para o Comitê de Contingência da Covid-19 em São Paulo faria mais sentido vacinar mais pessoas, uma vez que há um grau razoável de proteção conferida na primeira dose. Olha, só ontem no estado de São Paulo foram registrados 13 mil novos casos e 282 mortes. Doutora Maria Tereza, a discussão aqui, o que está em jogo é o seguinte, hoje a gente tem uma janela, né, de 14 a 28 dias para aplicação da segunda dose. Essa é uma orientação da Anvisa que foi dada anteriormente aí para as secretarias estaduais. Só que no caso da vacina de Oxford, a recomendação do fabricante é de que pode ter uma janela, um prazo aí de até 120 dias. Então, essa medida ajudaria, nesse momento, a lidar com a falta de imunizantes, ter mais tempo para a produção das segundas doses. A sua avaliação em relação a isso, vale a pena entrar numa janela maior e aplicar tudo que temos disponível, ou é melhor manter realmente as janelas previstas e aplicar a segunda dose? Olha, eu acho que infelizmente, em relação ao Covid, nós não conhecemos nada com certeza absoluta ainda, né? Nós vamos ter que ser a quarta fase, nós que fomos vacinados. Eu acho que é importantíssima a vacinação nesse momento, nós estamos num momento em que houve um aumento novamente de novos casos, um aumento do número de óbitos. Então, eu acho que é importante, visto que a primeira dose já conferiria uma imunidade de uma forma, se não 100%, mais importante, eu acho que seria importante nesse momento a aplicação da vacina no maior número de pessoas e como essa janela para a segunda dose, no caso da vacina de Oxford, mesmo na Coronavac, daria um tempo para tentar chegar mais vacinas, mais insumos para a produção de mais doses, eu acho que seria importante tentar uma vacinação maior nesse primeiro momento,
para que mais pessoas já estejam com grau de imunização maior, do que corremos o risco de não aplicar agora, reservar essa segunda dose e menos pessoas serem imunizadas nesse primeiro momento. Quero ouvir o doutor Matheus agora, seu entendimento sobre essa questão, se vale a pena não respeitar, digamos assim, essa janela de 14 a 28 dias. Mauro, eu concordo com a Maria Tereza. Acho que se a gente já tem um lote, uma certa quantidade, né, dessa primeira leva, já tentar imunizar o maior número de pessoas possíveis. Lógico, né, de acordo com aquela escala que é feita. Então, primeiramente, profissionais da saúde, depois pacientes, pessoas que são mais idosas. Então, acredito que, como tem essa janela imunológica, que é o tempo do nosso organismo até fazer a produção dos anticorpos, né, que são os soldados de defesa, acredito que seria mais vantajoso fazer a vacinação no maior número de pessoas possíveis, para que eles já comecem a ter esse estímulo do corpo produzir esses anticorpos. E, lógico, tendo em vista que a primeira dose da vacina já causa uma certa imunidade, a gente teria maior proteção em cima das pessoas. Doutora Carla, seu entendimento? Microfone, doutora Carla, está fechado. Olá, agora sim, hein? Vamos lá. Bom, graças a Deus, agora estamos falando em vacinação efetivamente, pessoas estão sendo vacinadas. Essa não é a minha especialidade, mas posso pedir uma concordo... gentileza, doutora Carla, só afastar um pouquinho da tela, por favor. Isso. Concordo com os colegas, essa não é a minha especialidade, né? Mas eu concordo sim com o raciocínio deles. Acho que nesse momento, se a gente tem essa oportunidade de aplicar essa estratégia e passar a primeira dose, acho que nós vamos conseguir atingir um número maior de pessoas. Concordo com isso. Muito bem. Olha, pessoal, eu quero apresentar agora a Gislene Teixeira, sexóloga, especialista em relacionamento e mediadora de conflitos. Ela não esteve aqui na abertura com a gente por causa do problema da conexão, mas acho que agora está tudo ok, não é isso, Gislene? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Sim, eu estava com problema na conexão, espero que agora esteja ok. Tá tudo Sim. Ok agora com a conexão? Sim, está tudo bem. Tá. Estamos te vendo, estamos te ouvindo, e a gente tratava aqui sobre esse entendimento do Comitê de Contingência da Covid-19, que faria mais sentido vacinar mais pessoas e não respeitar necessariamente essa janela entre a primeira e a segunda dose. Sua avaliação. Sim, eu ouvi os colegas falando, né, o posicionamento dos colegas, concordo com eles, bastante com a doutora Maria Tereza, né? Sim. No sentido de que quanto mais pessoas forem vacinadas, imunizadas neste primeiro momento, maiores são as chances de termos uma menor contágio lá na frente, né? Uma proporção menor de problemas agravados, não só na questão da vacinação, da imunização, mas também já olhando um pouco adiante na questão de profissionais, de leitos, de investimento, de recursos. Então, quanto mais pessoas forem imunizadas neste primeiro momento, a gente diminui os problemas mais para frente. Doutora Carla, você está com um horário aí, com algum compromisso, não é isso? Sim. Então, você vai ter que sair antecipadamente. Vamos tratar aqui do seu assunto. Vamos aqui para a nossa pauta. Eu vou pedir aqui a gentileza de todos. A gente vai fazer uma modificação no roteiro e vamos tratar aqui do assunto da doutora Carla inicialmente. Olha, o conceito de infertilidade surge após 1 ano de tentativas de engravidar. E até lá, até esse prazo, até esse período, cada menstruação é uma frustração e o que era para ser um evento feliz se transforma numa batalha emocional. A situação pode ser resolvida pela fertilização, só que esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, e uma sugestão dos especialistas para quem pretende engravidar mais adiante, mais tarde, é congelar os óvulos antes dos 35 anos de idade, já que após esse momento, as chances de recuperação caem de 92% para menos de 85%. Então, doutora Carla, o que dizem? A ciência avança tão rápido, né? Então, a cada momento, a mesma conversa já traz informações novas.
O que a ciência traz em relação a essa taxa de recuperação de óvulos com a tecnologia que a gente tem hoje? Esse assunto é muito legal e as mulheres, sim, precisam ter ciência, né, de que o ovário delas vai terminar um dia. Então, 100% das mulheres, se viverem até os 50 e poucos anos, estarão já entrando na menopausa. Não tem jeito. O que a gente consegue, através da medicina reprodutiva, é congelar os óvulos, né? Com isso, a gente consegue congelar essa tentativa de preservação de fertilidade. Esses números que você trouxe de 92%, 85%, o que eles querem dizer? É o seguinte: se a gente congela os óvulos de uma paciente com menos de 35 anos, no momento que a gente vai descongelar, a gente tem 92% de recuperação após o descongelamento desses óvulos. Não quer dizer 92% de gravidez, nem 92%, né? Esses 92% é a taxa de recuperação dos óvulos. E após os 35 anos, essa taxa de recuperação cai para 85%. Mas não é só isso. A gente também tem uma redução da taxa de gravidez, um aumento da taxa de aborto, né, e aumento de probabilidade de síndromes cromossômicas, que está relacionado com o aumento do aborto. Então, nós orientamos que as pacientes que pensam em ter filhos após os 35 anos, após os 40, que, assim, hoje em dia, a quantidade de mulheres que está deixando para ter filho depois dos 40 só cresce, né? Só aumenta. Então, é uma estratégia, é válida, funciona, e com isso o que você congela com o óvulo é a sua taxa de gravidez, a sua possibilidade de gravidez naquela idade. Então, se você congela o óvulo com 30 anos, você vai estar congelando um óvulo com potencial reprodutivo de uma mulher de 30 anos. Não é que você não deve ou não pode congelar após os 35. Você pode congelar enquanto tiver óvulo. Não existe um limite de idade. Mas sabendo que você vai estar congelando um óvulo com potencial menor após os 35 anos. Mas, de forma alguma, é uma contraindicação. É só algo que a gente precisa deixar muito claro no momento do congelamento, de que os óvulos eles sofrem o envelhecimento, e congelar óvulos aos 40 não é a mesma coisa que congelar aos 32. A gente está evoluindo muito nisso, mas ainda temos muito que evoluir, né, nesses tratamentos. Por exemplo, a mulher tem que se cuidar para que ela permaneça saudável durante a vida. Porque mesmo se a mulher fuma, se a mulher se alimenta mal, os óvulos vão sofrer aquelas agressões e também não terão tanta qualidade, né? Mas pode-se falar em congelamento de óvulos antes dos 30 anos de idade, por exemplo? Pode-se falar em congelamento de óvulos a partir do momento que a mulher ovula, né, que a mulher teve a menarca. Antes disso, em casos de câncer, né, em meninas pré-púberes, o que a gente tem como alternativa é congelar o tecido ovariano. E qual tem sido... Existem pesquisas hoje, quantas mulheres no Brasil recorrem a essa possibilidade, recorrem a esse método? Quais são as possibilidades disso ocorrer no futuro próximo, no setor público? O setor público está muito distante. O que a gente tem hoje no setor público é o encaminhamento de pacientes para congelamento de óvulos em casos oncológicos. Em alguns centros, tá? Alguns centros pouquíssimos, e isso está engatinhando, e mesmo fertilização in vitro, que, enfim, muitas pacientes têm indicação, existem pouquíssimos centros que fazem isso pelo SUS. Pouquíssimos. O caminho seria o Brasil ter centros públicos para esse congelamento e não depender dos centros particulares, dos centros privados. Talvez seja aí o nó do avanço disso no setor público. Existe uma demanda reprimida enorme na área da reprodução humana assistida, principalmente por causa dos custos. Acontece que o setor público
não investe nesse tipo de tratamento porque não o vê como prioridade, e o que é um grande problema, e também os planos, né, de saúde não cobrem esse tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento não está, nenhum plano de saúde cobre, né? Então, às vezes, uma mulher entra na justiça, um casal, e consegue, às vezes, uma ajuda, mas não é de praxe. Gislene, esse tema é debatido entre os casais? Esse assunto chega nos consultórios dos sexólogos? Sim, esse assunto chega com bastante frequência, às vezes, assim, é dividido. Às vezes o próprio casal tentante traz a questão, e às vezes uma mulher solteira, sozinha, que ainda não tem um parceiro, mas que é tentante, também traz, e com bastante sofrimento. Por quê? Porque tem o relógio biológico, a idade vai avançando, como a doutora falou, o relógio não para, e vem aquela, como você disse, né, a cada menstruação uma frustração, né? Não foi dessa vez. E com isso, a idade vai avançando, muitas vezes a pessoa busca não só ter um filho, né, engravidar, mas ter um parceiro, ter uma relação, de fato, para constituir uma família. E muitas vezes ela tem uma frustração dupla nesse sentido. Ela nem consegue engravidar por questões físicas, biológicas, orgânicas, como também não consegue um parceiro. E muitas vezes isso acaba comprometendo essa situação tentante, acaba comprometendo relações afetivas, porque ela acaba escolhendo um parceiro, às vezes, não tão apropriado, não para uma relação saudável, mas é o desejo de ter um filho, de ter a família. Então, nisso, muitas vezes chegam assim, conflitos muito grandes, que passam dos conflitos para os confrontos, e aí é muito fácil, em muitos casos, no desejo de ser mãe, entrar em relações que lá na frente, não tão lá na frente, às vezes a curto prazo, chega a ser relações tóxicas em busca de ter um filho. E conforme a idade vai avançando, essa situação ela vai se agravando de fato. Como a doutora bem colocou, não tem investimento, elas não conseguem esses recursos na saúde pública, não tem recurso financeiro para investir numa fertilização de maneira privada, né, particular, pagando do próprio bolso. Então, muitas vezes, realmente entram na justiça e acaba um fator que é simplesmente ter um filho, que é o desejo primeiro, né, principal, acaba abrangendo todas as outras áreas, relacional, sexual, afetiva. Então, é uma situação que precisa ter um olhar pontual para isso, porque é muito sério. Doutor Matheus, do olhar da endocrinologia sobre esse tema. Mauro, vou ser bem sincero, muitas das pacientes que não conseguem engravidar, muitas vezes elas dão o primeiro passo indo até o endocrinologista por achar que é algum problema hormonal, tá? Então, muitas delas apresentam alguns cofatores que acabam sendo externos e que influenciam no meio interno, como, por exemplo, dieta. Então, muitas vezes a mulher está acima do peso, isso é uma das coisas que vai interferir bastante nesse processo de ovulação e, no caso, da anidação do embrião, quando for fazer a fertilização, né? Uma dúvida que eu tenho, Carla, que me perguntam bastante, quando você faz, né, a doação, enfim, a retirada desses óvulos, ele tem um prazo de validade, o qual a gente tem que esperar? Como que funciona? Então, essa pergunta é ótima e sempre me fazem. É interessante que o óvulo, no momento que ele é congelado, a gente faz o uso de crioprotetores e eles são congelados a menos 196 graus rapidamente, assim. Em um segundo já mergulha no nitrogênio. E congelados, eles podem ficar, assim, não tem um prazo para serem utilizados. Então, pode ficar 50, 60 anos, se forem mantidos a essa temperatura, né, em condições ideais, eles não têm um prazo. Que ótimo, facilita a mulher ajudar. Doutora Maria Tereza, seu olhar sobre esse tema? Eu considero super importante isso, como mulher, mãe, profissional. Eu sinto que existe muita diferença de quando eu me formei, em 81, para os dias de hoje.
Na minha época, a mulher era considerada primigesta idosa, acho que aos 36 anos, se eu não me engano, não era isso, Carla? E agora eu acho um absurdo isso, porque a maioria das mulheres, das colegas e de outras profissionais, eu vejo aqui no consultório que elas resolvem começar a pensar, quando elas já estão com a vida profissional mais estabilizada, o próprio relacionamento mais estabilizado, ou quando elas optam por ter um filho, independente de ter um companheiro, a idade já é mais avançada. Então, eu acho que são avanços que a medicina conseguiu, importantíssimos, principalmente para a mulher, porque, como a Gislaine disse, né, ser mãe, a maioria das mulheres quer ser mãe. Isso faz parte, né, do nosso sexo, da nossa formação, enfim, do nosso gênero. Então, eu considero importantíssimo. E a gente vê muito, apesar de eu trabalhar mais com dor crônica, medicina canábica e acupuntura, muitas procuram até, não só a mulher, mas o casal, a acupuntura para ajudar a estimular um equilíbrio do organismo, melhorar a ovulação, fazer um tratamento conjunto, muitas vezes, com a fertilização, para ter um resultado melhor. Então, eu acho isso importantíssimo. Eu sei que toda a estrutura é extremamente custosa, então, por isso é que é um tratamento tão caro, mas eu acho que deveria ser um tema a entrar na saúde pública, para que mais mulheres tivessem acesso a isso, né? E pessoal, eu tenho uma pergunta para a Carla, que é uma curiosidade. Supondo que a mulher congele seus óvulos e que depois dos 35 anos, 35, 40, ela engravide espontaneamente. O que pode ser feito com esses óvulos? Existem tantas mulheres que não conseguem engravidar, por exemplo. Pode ser utilizado como um banco de óvulos nesses casos? Sim, existe um banco de óvulos, né? E o tratamento de ovodoação é um tratamento muito bom, eficaz, e muitas pacientes realizam. Acontece que tem um limite, né? Os óvulos doados, eles têm que ser de pacientes com menos de 35 anos. Então, sim, podem ser doados. Os tratamentos de ovodoação funcionam super bem. E aqui no Brasil existe a lei do anonimato, né? O doador não sabe do receptor e vice-versa. Então, funciona muito bem. Sim, é uma ótima ideia doar. Isso é importante, né? Porque realmente, e eu entendo que seja com menos de 35, justamente pelo que você explicou anteriormente, né? A capacidade desse óvulo de gerar um feto mais saudável. Pessoal, 12h24, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre às quartas-feiras. A gente trata dos temas da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, AM e também em Santos, AM 810 pela Rádio Universal, nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. O Neildo Nery está com a gente na nossa mesa de som, pilotando os trabalhos técnicos de hoje. Neildo, vamos aqui para o nosso intervalo. Na volta, na sequência, a gente vai falar sobre a medicina canábica no tratamento da dor crônica. Em 30 segundos a gente volta. Até já. Rádio Trianon, AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Nossos assuntos hoje: saúde, bem-estar e comportamento. 60 milhões de pessoas no Brasil relatam sentir alguma dor crônica. Esse problema pode ser aliviado pelo canabidiol, que tem a função analgésica, já que essa é a condição mais comum citada por pacientes que usam os medicamentos feitos a partir da substância extraída da folha da maconha. A fabricação de produtos medicinais à base de cannabis já é liberada no Brasil desde 2019, porém, o fato da planta ser ilícita no país dificulta os avanços e os estudos científicos de seus derivados. Doutora Maria Tereza, vamos pegar esse número aqui: 60 milhões de pessoas no Brasil sentem alguma dor crônica. Desse total, quantos hoje em dia já fazem uso da medicina canábica para esse tratamento da dor, com esse efeito analgésico e tudo mais? Olha, em termos de números, eu não poderia te precisar, porque não existem ainda estudos epidemiológicos no Brasil, mas eu, pela experiência, pelo que nós vemos no dia a dia, na prática clínica, eu posso garantir que, infelizmente, poucas pessoas ainda já têm acesso à cannabis medicinal para tratamento da dor crônica. Não só para tratamento da dor crônica, como para outras doenças que ela estaria indicada. E eu acredito que depois da medida que foi tomada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2020, agora, que tirou a cannabis da lista de substâncias perigosas, altamente aditivas, isso vai facilitar muito os estudos e as pesquisas, inclusive seguindo o modelo atual de ter que fazer medicina baseada em evidência, com estudos randomizados, controlados. Isso vai facilitar mais o acesso e a desmistificação da cannabis medicinal, separando a cannabis para uso recreativo da cannabis para uso médico. E dessas dores todas, né, e todo mundo sente algum tipo de dor, a medicina canábica ela pode ser eficiente, pode ter esse efeito analgésico para qualquer uma dessas dores? Olha, a cannabis medicinal, ela atua no organismo em alguns receptores, alguns locais que a gente chama de receptores canabinoides. Esses receptores estão presentes em diferentes tecidos, diferentes órgãos, articulações, sistema nervoso. Então, ela tem uma ação tanto em dores com componente de inflamação, por exemplo, uma artrite, uma artrite reumatoide, como em dores por lesão de nervos, que a gente chama de dor neuropática, quando existe uma disfunção, uma lesão de nervo. E essa dor neuropática é uma das que mais compromete a qualidade de vida das pessoas, é uma dor com características muito fortes, que limitam muito, e é muito difícil de se tratar. Com o que nós tínhamos até então, até a utilização da cannabis medicinal, os resultados eram frustrantes, tanto para o paciente como para o profissional. E a cannabis medicinal, a maior parte dos estudos que nós temos mostrando o uso dela em tratamento de dor crônica é em tratamento de dor neuropática. Ela se mostra bem eficaz como um coadjuvante de tratamento da dor neuropática, muitas vezes até diminuindo o número de medicamentos que o paciente já tomava para o controle da dor crônica, porque nós temos que ter em mente que dor crônica não é a mesma coisa que dor aguda. A dor aguda ela tem uma função de alerta, ela é necessária para a sobrevivência. A dor crônica não, ela é uma doença crônica como qualquer outra, como uma disfunção de tireoide, como um diabetes, como uma hipertensão. Então, ela tem que ser tratada como uma doença. E é aí que nós temos limitações, muitas vezes, nos medicamentos utilizados para o tratamento da dor crônica. E no caso daquelas pessoas que não têm uma dor causada por uma doença, mas uma dor causada pelo esforço excessivo. Por exemplo, os atletas, aqueles que vão ao limite, porque estão em esportes de competição e sentem muitas dores musculares, por conta até da disputa nesse esporte, né? A medicina canábica está muito bem inserida nesse setor?
Sim, existem já estudos até em dor aguda pós-esporte, em esportistas, e a grande vantagem dela é que se o paciente tem dor crônica muscular pela atividade que ele realiza, ele pode utilizar a cannabis, que no doping não vai ter problema nenhum com doping, diferente de outras drogas, outros medicamentos que ele poderia utilizar, e que ele não pode, porque ele não poderia competir. Então, isso é muito importante para um esportista, ele poder lançar mão de um medicamento que vai ser eficaz para controlar as dores dele e que não vai ter limitação em termos de doping. Doutor Matheus, pacientes com dor crônica ou dor aguda são muito comuns aí no seu atendimento? Então, sim, Mauro, são comuns, principalmente os pacientes como, por exemplo, os diabéticos, que a Maria Tereza citou, que muitas vezes, pelo tratamento, teve que fazer algum tipo de amputação. E aí sim ele tem essa dor neuropática. Às vezes a pessoa, vamos supor que ela tenha que amputar o pé. Amputou o pé, mas inconscientemente ela ainda acha que o pé está lá. E ele se refere com dor no pé, que seria o que a gente chama de dor fantasma. Então, hoje o canabidiol, pelo que a gente pode ver, ele tem evoluído bastante na medicina, auxiliando também não só os pacientes com dor crônica, mas muitas vezes pacientes que têm algum problema epilético ou problema de depressão também já estão sendo estudados. Então, ele vem para somar bastante na medicina. 12h32, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, a gente sempre tratando aqui sobre saúde, bem-estar e comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e ainda nas redes sociais. Mais um assunto para os nossos especialistas. A pandemia tem causado sofrimento, aumentado o desgaste da saúde mental das pessoas. O isolamento prolongado em decorrência das medidas de prevenção de contágio tem gerado ansiedade, depressão, raiva, tédio, frustração e transtorno de estresse pós-traumático em muita gente. O efeito de tudo isso nas relações dos casais, principalmente na sexualidade, é imediato. E apesar de terem passado mais tempo juntos, os casais têm tido muito mais problemas em sua vida sexual. Gislene, não há uma contradição aí? Os casais estando mais juntos durante esse período aqui da pandemia, não era para estar tudo melhor? Gislene? Não temos a Gislene, caiu a conexão. Acho que sim, né? Eu não estou vendo a Gislene aqui, só estou vendo o doutor Matheus, a doutora Maria Tereza. Matheus, vamos falar sobre o seguinte, a gente volta para o tema depois da Gislene, vamos falar sobre a questão do... Deixa eu achar a nossa pauta, eu mudei a sequência aqui, e aí acaba atrapalhando um pouquinho. Vamos falar sobre a questão da perda da massa muscular, que pode afetar a saúde do coração. Doutor Matheus, olha, as doenças que afetam a saúde do coração, como o diabetes, a obesidade e a hipertensão, estão diretamente relacionadas à qualidade de vida das pessoas e, de acordo com os especialistas, a musculação e outros exercícios previnem e controlam os fatores de risco, já que a redução da massa muscular, causada pelo envelhecimento ou pela falta de atividade física, leva a um alto índice de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Temos estudos nesse sentido, doutor Matheus? A musculação e os exercícios previnem e controlam os fatores de risco? Ou, quando eu falo em estudos, é porque a gente sempre vai aqui no Brasil na questão da estatística, da estatística não, me fugiu o termo agora, quando a gente supõe, a gente vai por estimativa, a gente não tem um trabalho efetivo, estatístico, para poder ir direto com o dedo na ferida. Não teria como a gente mensurar toda a população, mas segundo o IBGE, de 2019 para 2020, né, que eles fazem sempre na virada do ano, praticamente 30% da população praticavam atividade física, né? E agora saiu um estudo novo que é referente à pandemia, mostrando para nós que esse valor diminuiu, baixou para 26,5% da população brasileira faz atividade efetiva. O que seria atividade efetiva? A gente considera como efetividade da atividade pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Tá? Então, isso é o que a gente preconiza, tá? Então, ou 50 minutos por dia. Então, dependendo da literatura, são algumas especulações diferentes, algumas definições diferentes.
Tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que a atividade física, aí sim, diversos trabalhos mostram para nós, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, diversos trabalhos mostram para nós que a atividade física é super bem-vinda ao nosso organismo, tá? Principalmente na parte cardiovascular. Quando a gente faz exercícios que fortalecem a parte muscular do nosso organismo, nós facilitamos a saúde do coração. Lembrando que o coração ele é um músculo, então a parte cardiovascular ela é totalmente movida a partir da atividade física. O problema, muitas vezes, é que, com o passar dos anos, as pessoas vão adquirindo a idade e vão deixando de fazer atividade física. É por isso que, muitas vezes, lá na frente, a gente acaba atendendo diversos pacientes da terceira idade que vêm com problemas de pressão, problemas de arritmia, todos os problemas que estão relacionados diretamente com a parte cardiovascular. Tá? E os casos de doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo, a atividade física é muito bem-vinda porque ela auxilia na manutenção e no controle da glicemia, que seria o açúcar que a gente tem no sangue. Então, apesar da pessoa utilizar a medicação, enfim, seja ela insulino dependente ou utilizando medicamentos de via oral, a atividade física sempre será bem-vinda devido ao fato de a gente fazer com que o nosso organismo funcione de uma maneira mais ativa, ou seja, consiga padronizar uma qualidade de vida e o equilíbrio do nosso organismo. Como você destacou, doutor Matheus, o coração é um músculo. Então, estamos falando em musculação porque você fortalece a musculatura do coração. Agora, quais são os outros exercícios que podem promover o fortalecimento da musculatura do coração, além da própria musculação? A gente sabe que os exercícios relacionados à parte aeróbia são efetivos para as coronárias, né? Para boa circulação sanguínea e a queima das gorduras, né? Mas isso é outra parte relacionada com o coração. Sim, na verdade, os exercícios esses exercícios aeróbicos, né? Que muitas vezes as pessoas falam, eu vou fazer cardio. Cardio exatamente porque são exercícios para a função cardiovascular. Então, eles auxiliam e facilitam muito o batimento cardíaco. É como se você comprasse um carro e não utilizasse ele, deixasse ele na garagem. Quando você vai utilizar, pelo fato de ter ficado parado muito tempo, ele não vai funcionar. O nosso organismo é mais ou menos igual. Então, quanto mais a gente utiliza ele, faz com que ele tenha maior atividade, né, seja mais ativo, mais saúde e mais resistência ele acaba adquirindo. Então, os exercícios aeróbicos são totalmente indicados, porém, exercícios de fortalecimento também. Então, como, por exemplo, musculação, crossfit, funcional, tá? São exercícios que vão fazer com que a gente tenha aumento da nossa massa muscular. O coração, quando ele bombeia, quando ele bate, o bombeamento sanguíneo não depende só do coração, mas muitas vezes da parte muscular. Um exemplo, pessoas que têm problema de circulação varizes, pode ver que na maioria das vezes aparecem membros inferiores, nas pernas. Quando a gente faz um trabalho de fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, principalmente dos músculos da panturrilha, ela tem uma melhora, principalmente na parte circular do membro inferior. Tá? Então, todas as atividades físicas, se comparada com uma pessoa que é sedentária, ela é bem-vinda ao nosso organismo. Aí, cabe a nós conversar com o paciente e orientar qual seria a melhor opção e também ver qual é o gosto que ele prefere. E claro, né, doutor Matheus San Romão, sempre com ajuda profissional, porque, afinal de contas, em cada idade, a pessoa que treina tem que tomar cuidado com a sua capacidade cardiovascular, a sua frequência cardiovascular, e é só o profissional que pode orientar o exercício correto e na intensidade correta para não ter nenhum problema de saúde. Com certeza, Mauro. Não só a idade, mas também o biotipo da pessoa. Vamos supor que a pessoa seja uma pessoa obesa. Não vou pedir para ela sair correndo na esteira querer correr uma maratona. Então, às vezes, o trabalho que a gente tem com certos pacientes, ele é individualizado. Nós temos que fazer a evolução aos poucos. Então, começar de uma maneira mais leve e aí sim ir intensificando as atividades físicas. Muito bem, 12h40, então faltando 20 minutos para uma. Gislene, a gente já vai retomar o seu assunto. Você teve um problema aí com a sua conexão. Primeiro a gente vai para o intervalo, enquanto isso a gente vai ajeitar aí a sua imagem, que a sua imagem está na vertical e você está deitada. Né? Para quem está com a gente aqui na internet, está vendo você deitada. E eu vou até explicar que é sempre bom a gente reforçar para o nosso ouvinte. Quem está acompanhando a gente pela rádio exatamente acaba não entendendo o que está acontecendo. Continuamos transmitindo pela nossa ferramenta de videoconferência, pelas redes sociais, em razão da nossa necessidade do isolamento, uma vez que a questão da pandemia está
posta, está colocada, e a dinâmica do programa não permite tanta gente no estúdio, é por isso que a gente continua fazendo aqui pela ferramenta da videoconferência. Então, na volta, a gente vai tratar do seu tema. Eu vou pedir aqui para o Neildo Neres, que está pilotando a nossa mesa, para rodar o nosso intervalo. 30 segundinhos, a gente está de volta aqui. Até já. Trianon AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Muito bem, olha, pessoal, 12h41, de volta com o programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Nós vamos entrar agora aqui no assunto da doutora Gislene. Eu vou te pedir uma gentileza, Gislene. Coloque o seu aparelho na posição horizontal, porque você aparece aqui... Ele está no horizontal. Ele está, mas a sua imagem ela não se movimentou, ela não tem que rotacionar. Muito bem. Bom, vamos da forma como está. Sim. Vamos aqui para o nosso assunto, então. Olha, a pandemia tem causado sofrimento e aumentado o desgaste da saúde mental das pessoas. O isolamento prolongado em decorrência das medidas de prevenção de contágio tem gerado ansiedade, depressão, raiva, tédio, frustração e transtorno de estresse pós-traumático em muita gente. O efeito de tudo isso nas relações dos casais e principalmente na sexualidade, claro que é imediato. E apesar de terem passado muito mais tempo juntos, os casais têm tido muito mais problemas em sua vida sexual. Gislene, não seria um contrassenso aqui? Não é mais o... A gente imagina que é ao contrário, né? Os casais permanecendo mais tempo juntos, estaria tudo melhor, né? Ou não? Pela lógica seria, mas na prática não é isso que acontece. Isso se dá por vários motivos. Que independe de quanto tempo a pessoa esteja, o casal esteja juntos, casados, convivendo, morando na mesma casa, muitas vezes eles têm convívio, mas não têm intimidade. E eu estou falando de intimidade conjugal mesmo, não sexual. Então, as pessoas não se conhecem. Eu peguei no começo da pandemia alguns casos com estes moldes, de pessoas que estavam casadas há uma década e meia, 2 décadas, e não se conheciam, não conheciam sequer a rotina da casa, desde não saber o que os filhos comem, que horas que os filhos dormem. Então, isso acaba gerando um desconforto muito grande quando as pessoas tiveram, por conta da pandemia, do isolamento, de trazer a empresa para dentro de casa, né? o home office, o homeschooling. Então, toda a realidade, a vida externa veio para dentro de casa. E as pessoas tiveram que começar a se conhecer de uma forma muito intensa. E isso não acontecia com uma quantidade muito grande dos casais. Estavam juntos, aquela questão de acorda, vai trabalhar, tem todas as atividades do dia e se encontram à noite. Isso é muito diferente de gerar uma intimidade conjugal. Então, nesse momento da pandemia, as pessoas começaram a se conhecer, estar juntos na mesma casa e passaram a se conhecer. Então, muitos atritos foram gerados. Claro que não foram só resultados ruins, tiveram resultados positivos também, exatamente por esse mesmo afastamento do dia a dia, da época comum, que as pessoas saem e voltam à noite, não tinha um contato tão intenso. Então, muitos casais começaram a se conhecer nesse momento, descobrir hábitos, fazer coisas juntas. Então, tiveram casais que voltaram a se conhecer de fato, o relacionamento se tornou muito melhor, e teve o outro lado, que aí a quantidade, né, o número foi muito maior,
de casais que começaram a se desentender pelo tempo muito grande que passaram juntos. Inclusive, as violências aumentaram absurdamente. Violência doméstica, violência sexual, violência moral, a violência, todos os tipos de violências, porque as pessoas não têm o hábito de ficar juntas tanto tempo e nem sempre é fácil ter esse convívio tão intenso. Isso refletiu nas relações conjugais, afetivas, relacionais, também teve um reflexo bastante grande nas relações sexuais, porque houve um interesse muito grande e também foram relatados nesta fase estupros maritais e abusos, como também o lado positivo das descobertas, de descobrir o sexo com o parceiro que antes era feito de uma maneira diferente. Então, a pandemia, nesse sentido, ela trouxe bastante surpresas para os dois lados, mas o que pesou muito, até pela quantidade, foi o lado negativo, de violências, de desajustes, de conflitos, e muitos casos chegaram para que eu atendesse, de separações mesmo, já chegava junto, basicamente, com o advogado, né, dando entrada no processo de divórcio. Agora... Isso se dá porque as pessoas não... Desculpa. Pode concluir. Oi? Porque as pessoas não... Isso se dá pela de convívio mesmo no dia a dia, pela correria da vida mesmo, né? A vida corrida traz essa reflexão, e é importante esse momento para que a gente comece a refletir quais são os pontos de ajuste que precisam ser feitos. Agora, aí no seu atendimento, durante a pandemia, aqueles casais com os casamentos mais longos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, teve caso assim de o casal que chegou e a mulher falou para você, olha, eu conheci o meu marido durante a pandemia, ele é gente boa, e o marido falou, olha, minha esposa até que é legal, conheci ela agora durante a pandemia, teve isso, então? Teve, é muito curioso, chega a ser engraçado, né? Porque eu peguei um caso bem no começo da pandemia, assim, nos primeiros 20 dias da pandemia, que foi exatamente isso, casados há quase 2 décadas, e trouxe exatamente essa questão. Olha, eu não conhecia a minha esposa, sabe que ela é a fala do paciente, né? Sabe que ela é uma pessoa muito legal, muito melhor do que eu imaginava que fosse, justamente porque eles não tinham convívio. Então, as descobertas foram fantásticas. Então, tiveram casos assim que os resultados foram maravilhosos e gratificante, não só para mim, enquanto profissional, mas para o próprio casal, que redescobriram um casamento onde muitas vezes já estava morno e falava, não vai ter muito jeito isso daqui não, ou eu levo do jeito que está, ou vou ter que tomar uma atitude. E achava que existiam problemas no relacionamento, no parceiro. E, na verdade, o problema era externo, era do dia a dia corrida, era da crise, das contas, dos filhos, dessa questão toda, do relógio, né, que não para, do tempo. Então, tiveram surpresas bastante interessantes também, de casais que foram fazer viagens próximas por exemplo, era um casal que mora em São Paulo, mas tem casa na praia, foram para a praia, coisa que eles não faziam antes, porque eles não conseguiam conviver muito tempo. Então, eu vou jogar futebol e você vai para a casa da sua mãe no final de semana, para não ter atrito. E aí começaram até a fazer programas juntos. 12h49, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Estamos sempre aqui tratando sobre os temas da saúde, do comportamento e do bem-estar. A doutora Carla Iaconelli está com a gente ainda, ou ela já saiu, ela tinha um compromisso, não ia poder ficar? Não, né? Então é o seguinte, nós vamos para as perguntas da nossa audiência. Eu vou começar com o seguinte. Doutora Maria Tereza, a Vera Lima, com a gente no Facebook. Obrigado, Vera, aqui pela questão. Ela pergunta, os medicamentos feitos de cannabis podem substituir os opioides em alguns tratamentos? Bem brevemente, doutora Maria Tereza. Olha, eles podem ser usados como coadjuvantes, então, se não for possível eliminar totalmente o opioide por qualquer motivo, as doses desses opioides poderão ser bem diminuídas. E, com isso, os efeitos indesejáveis dos opioides, que podem dar constipação, podem dar
sensação de náusea, vômito, às vezes algumas alterações cognitivas, esses efeitos adversos vão ser controlados entrando com o coadjuvante, com a cannabis medicinal como um coadjuvante, e muitas vezes você vai conseguir até retirar totalmente o opioide, ficando só o canabinoide. Então, ele tem um efeito poupador de opioide, que a gente costuma dizer. Caio Rodrigues, nossa audiência no Instagram. Caio, super obrigado. Olha, ele pergunta, doutor Matheus, quanto tempo de exercício uma pessoa, mesmo com o histórico de atleta, precisa fazer para compensar o consumo de 8.000 latas de leite condensado por dia? Evidentemente que ele está fazendo uma alusão aí a essa notícia que nós temos de que o governo federal gastou 15 milhões de reais em latas de leite condensado. Vamos lá. Olha, se essas latas condensadas forem light, acho que o exercício que teria que ser feito vai ser menor, mas não deixa de ser calórico, tá? Então, hoje em dia nós sabemos que a ingesta dos alimentos, todo alimento contém uma caloria, um certo número de caloria. Então, as pessoas costumam me perguntar, qual é a dieta ideal, qual é a melhor dieta a ser feita? Bom, a melhor dieta a ser feita, ou a melhor rotina que você pode ter, é aquela que se encaixa perfeitamente no seu padrão. Não adianta a pessoa falar assim, jejum intermitente faz bem para a saúde? Faz, desde que a pessoa consiga fazer. Se ela não consegue fazer, como, por exemplo, eu não consigo, para mim não é uma dieta que seria adaptável para mim. Então, hoje em dia, nós lembramos que o corpo nosso, ele precisa principalmente estar encaixado dentro da nossa pirâmide. A pirâmide que eu falo é como se fosse a base, que é a mais larga, é onde sustenta essa pirâmide, e ela é a base da alimentação. Logo em seguida, haveria os exercícios, a atividade física. Então, hoje em dia, a pessoa que come bem, se alimenta bem e tem exercícios diários, frequentemente na rotina, ela com certeza vai ter melhor saúde e lá na frente ela vai estar bem melhor. Doutor Matheus, qual que é a sua receita preferida com leite condensado? É um bom pudim? É uma pizza de chocolate com leite condensado? Qual que é você tem alguma aí que você pode falar? Eu sou um garoto do interior, tá? Então eu gosto de coisas simples. Se tem uma coisa que eu gosto é pudim de leite condensado. Esse aí é uma coisa que é meu ponto fraco. Bom, ninguém vai ficar sem comer, né? Basta, né, com moderação e fazer a atividade física necessária, evidentemente. Mas 8.000 latas por dia não dá. Acho que nenhuma inteira por dia daria, né? A gente tem que lembrar sempre que, a partir do momento que nós fazemos uma alimentação, ela não precisa ser restritiva a ponto da gente retirar muitos alimentos. Hoje em dia, a gente pode trabalhar com muitos tipos de dieta que acabam sendo benéficas e saudáveis. Tá? Então, hoje em dia, que as pessoas muitas vezes perguntam para a gente no consultório, fulana postou no YouTube, a blogueira não sei o que lá, e eles querem seguir achando que muitas vezes ela nem segue aquilo que ela está postando, entendeu? Às vezes é só marketing. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, lógico, que nem você falou, sempre que for fazer acompanhamento ou qualquer tipo de tratamento, de preferência que tenha acompanhamento de um profissional da saúde. Jaime do Jardim Bonfilholi. Seu Jaime, muito obrigado mais uma vez aqui pelas participações diárias. Gislene, ele pergunta o seguinte para você: como devem ser a formação e a educação de uma criança cujos pais ou mães são do mesmo sexo? Elas precisam de alguma orientação específica? Doutora? Gislene não está com a gente? Algum problema com a comunicação com a conexão da Gislene? A doutora Carla já tinha também aqui se despedido por conta da necessidade de um compromisso. Bom, mas vamos seguindo aqui. Ainda faltam 6 minutos, a gente segue aqui a nossa conversa. Vamos ver se a Gislene consegue retomar a conexão. Bom, Maria Tereza, em relação à legislação sobre a questão do uso da medicina canábica, desde 2019 nós temos essa possibilidade. O que está em andamento em termos de legislação para um melhor avanço desse tema? Então, na verdade, desde 2015 foi liberado para tratamento de algumas patologias, principalmente a epilepsia refratária, né?
Em 2009, surgiu um projeto de lei para o cultivo e a produção de medicamentos aqui no Brasil. Esse projeto de lei ainda não foi aprovado. Eu acredito que até o fato do Covid e tudo isso, outras prioridades surgiram e também existe muita polêmica sobre esse tema, né? O importante é salientar que o que está sendo proposto é o plantio da cannabis para a cannabis medicinal e não uso recreativo. Então, não teria o porquê de tanta polêmica, principalmente nesse sentido. E também não é que eu vou poder plantar cannabis na minha casa para usar como medicamento. Vai ser uma produção, vai ser como qualquer outro medicamento, vão ser indústrias que certamente vão estar habilitadas para isso, para tanto produzir, desde o cultivo, colheita e a produção do medicamento. Então, existe esse projeto, existe também um projeto de você ter, mesmo com a importação, porque hoje em dia um medicamento de qualidade, ele vai ser importado. Sim. E aí você tem toda a legislação do país de origem liberando e você sabe o que você está prescrevendo, o que tem naquele medicamento. Sim. E aí você vai poder ter isso aqui em ponto de venda. Apesar do medicamento ser importado, você vai encontrar nas farmácias. Agora sim, a conexão refeita da Gislene Teixeira. Gislene, a pergunta que eu fazia aqui, ou melhor, quem está fazendo é o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, eu vou refazê-la. Como devem ser a formação e a educação de uma criança cujos pais ou as mães são do mesmo sexo? Elas precisam de alguma orientação específica? Bem brevemente, Gislene, porque a gente já está bem em cima do horário. Vamos ver como é que está a sua conexão agora. O microfone está fechado. Seu microfone fechado, Gislene. Ainda não, continua fechado, Gislene. Oi, agora sim? Não precisa de nada específico, uma educação, um acompanhamento, a não ser que a criança já apresente algum transtorno, alguma disfunção que comece a aparecer, que seja percebido. Caso contrário, vida normal, vida que segue, porque é um novo modelo de família. Então, não tem nada que ser tratado, acompanhado, a não ser que a criança apresente realmente algum comportamento, mas, caso contrário, não. É um modelo de família e que ela está inserida e que está tudo bem, está tudo certo. Gislene, 5 segundos para a sua despedida. Eu agradeço muito pela participação, pelo convite. Peço desculpas pela conexão, infelizmente isso está acontecendo, né? Mas eu agradeço muito e foi bastante produtivo, porque eu também aprendi bastante com os colegas, os profissionais. Muito obrigada. Doutora Maria Tereza Jacó, 5 segundos para a sua despedida. Eu agradeço o convite também, achei super interessante e acho muito enriquecedor esse tipo de programa com essa discussão com colegas e troca de ideias. É muito produtivo. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutor Matheus San Romão, 5 segundos. O microfone está fechado, doutor. Perdão. É sempre um prazer poder participar, Mauro, conversar com você, com diversos outros especialistas e a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e das atualizações, né? Eu vou deixar aqui minha rede social, então, se alguém mais tiver alguma pergunta, o Instagram é dr de Dr. Matheus San Romão. Se tiver mais alguma pergunta ou coisa que eu possa ajudar, pode me mandar mensagem que vai ser um prazer responder. Muito legal. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, doutora Maria Tereza Jacó, doutora Carla Iaconelli, doutor Matheus San Romão e também a sexóloga Gislene Teixeira. Termina aqui essa edição de hoje. Na mesa de som com a gente, o Neildo Neres, Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, Pedro Schiavon na pauta e redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, espectador nas redes sociais, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h em ponto, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.